Olá galera, professor Camacho na área Mundo Química. A aula de hoje falará sobre funções inorgânicas, os sais, os óxidos e os hidretos. Rola a vinheta! Funções inorgânicas, sais, óxidos e hidretos. Como um sal é formado? Como se forma o NaCl, o sal de cozinha, cloreto de sódio? Como se forma um óxido? Por que existem óxidos básicos e anfóteros? O que é um hidreto? Na aula de hoje, tu vais ficar sabendo de tudo isso. Segundo Arrhenius, começaremos com os sais. Segundo Arrhenius, sal é uma substância que, em solução aquosa, libera um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH-. Um sal sempre é produzido a partir da reação de neutralização. A reação de neutralização é a reação de um ácido com uma base, formando sal e água. Podemos verificar que na reação de neutralização, o sal sempre será formado a partir do cátion da base e do ânion do ácido. Vamos a um exemplo de uma reação de neutralização. Reação simples de ácido clorídrico com hidróxido de sódio. Vamos formar NaCl mais água. Na vindo da base, Cl- vindo do ácido. As reações de neutralização que formam os sais podem ser variadas, dependendo do tipo de ácido ou base. Uma neutralização total formará sais neutros, pois o ácido será totalmente neutralizado pela base. As neutralizações parciais podem formar sais básicos ou sais ácidos. Um sal ácido é oriundo de uma neutralização onde foi utilizado um ácido forte. Um sal básico é resultado de uma neutralização parcial onde foi utilizada uma base forte. Ainda podemos ter os sais duplos. Os sais duplos são resultados de reações de neutralização que envolvem mais de um ácido ou mais de uma base, como o sal duplo de lítio e potássio, por exemplo. A nomenclatura dos sais é a mais fácil das funções inorgânicas. Precisamos saber o nome do ânion que vem do ácido, mais o nome do cátion que vem da base. Vamos a um exemplo. O famoso NaCl tem o nome cloreto de sódio por quê? Porque cloreto é o Cl-, que vem do ácido. Sódio é o Na+, que vem da base. Então, o nome do sal sempre é o ânion que vem do ácido mais o cátion que vem da base. Como seria, professor, o nome do KBr? Primeiro, KBr é um sal? Claro que é. Por quê? Porque ele não tem nem OH- como ânion, nem H+ como cátion. O nome dele seria brometo, Br-, de potássio, K+. Brometo de potássio, KBr. Mas, professor, é tão fácil assim dar nome para sais? Claro que é, mas do que tu tem que te lembrar? Michael Meloso. Se nós tivermos um cátion que tem 2 NOx, 2 cargas, como é que fica o nome do sal, hein? Vamos ver como é que fica a nomenclatura de sais que são oriundos de 2 NOx, CuCl2 e CuCl. A nomenclatura fica do CuCl2, quem é o cátion do CuCl2? Cu2+. Do CuCl, quem é o cátion do CuCl? Cu+1. Então, quem é o maior NOx? O +2. Logo, o CuCl2 fica com o nome cloreto cúprico. E o CuCl, que é o menor NOx, fica com o nome cloreto cuproso. Vamos agora à função inorgânica chamada de óxido.
O óxido é a substância inorgânica binária, ou seja, que tem dois átomos, no qual um deles é o oxigênio. É comum no estudo de óxidos sempre usarmos uma fórmula geral. A fórmula geral de um óxido é E2OX, sendo esse X a carga, o NOx, deste elemento que está ligado ao oxigênio. Vejamos um exemplo da formação de um óxido. Aqui nós temos o cátion magnésio, Mg2+, reagindo com o ânion oxigênio, O2-. Pela regra da tesoura, o 2 do oxigênio vai para o magnésio. O 2 do magnésio vai para o oxigênio. Como nós temos o mesmo valor, cortamos 2 com 2, a fórmula do óxido fica MgO. Vamos à classificação dos óxidos. A primeira classificação, quanto ao tipo de elemento que está ligado ao oxigênio. Os óxidos ácidos são os óxidos formados por ametais. Um óxido ácido pode fazer duas reações: ou reagir com água formando um ácido, ou reagir com uma base formando um sal. Exemplos dessas reações estão aqui. O SO3, que é um óxido ácido, reagindo com água, forma ácido sulfúrico. E o mesmo óxido reagindo com uma base, como o NaOH, forma o Na2SO4. Os óxidos básicos são os óxidos formados por metais. Os óxidos básicos podem reagir de duas formas: ou reagir com água e formar uma base, ou reagir com um ácido e formar um sal. Exemplos dessas reações estão aqui. O óxido básico Na2O está reagindo com água e formando NaOH. O mesmo óxido reage com HCl, formando cloreto de sódio, NaCl. Existem ainda os óxidos neutros ou indiferentes. Eles não reagem com água, não reagem com ácido e não reagem com a base. Os três mais importantes são o CO, o NO e o N2O. O último tipo de óxido são os óxidos anfóteros. Os óxidos anfóteros são formados pelos elementos do meio da tabela periódica de eletronegatividade intermediária. Estes óxidos têm um comportamento dual. Reagem de uma forma com ácido e de outra forma com a base. Essa história de ter um comportamento dual é que, na verdade, o óxido anfótero se comporta perante uma base como se fosse um óxido ácido e perante um ácido como se fosse um óxido básico. Aqui vemos um exemplo de um óxido anfótero, ZNO, reagindo com um ácido. Ácido sulfúrico, H2SO4. Existe a formação de um sal, o sulfato de zinco, ZnSO4 e água. Aqui nós temos o ZNO, esse óxido anfótero, reagindo com uma base, o hidróxido de sódio. Nesta reação, temos a formação de um sal, o Na2ZnO2 e água. Teremos duas nomenclaturas para óxidos. Uma, quando o elemento que está ligado ao oxigênio for um ametal, e outra, quando o elemento que está ligado ao oxigênio for um metal. A nomenclatura dos óxidos que tem como elemento ligado ao oxigênio um ametal fica desta forma. Colocamos o prefixo mono, di e tri à frente da palavra óxido, mais de novo o prefixo mono, di, tri na frente do nome do elemento. Vamos a exemplos? Aqui nós vemos dois exemplos da nomenclatura desse tipo de óxido que tem ametal ligado a oxigênio. Primeiramente temos o N2O. O nome desse óxido fica monóxido de nitrogênio. O P2O5 é o segundo óxido. Aqui nós temos a nomenclatura pentóxido de difósforo. A nomenclatura dos óxidos, que tem como elemento ligado ao oxigênio um metal, fica dessa forma. Colocaremos a palavra óxido mais mais o nome do elemento. Aqui dois exemplos dessa nomenclatura. Temos o K2O, que vai ser o óxido de potássio.
Depois nós temos o Fe2O3, que vai ser o óxido de ferro 3 ou óxido férrico. Como última função inorgânica dessa aula, vamos ver os hidretos. Os hidretos são compostos inorgânicos hidrogenados, ou seja, nos hidretos nós temos o hidrogênio como elemento mais eletronegativo. Aqui, o hidrogênio tem carga -1. Importante, na prova do Enem, ninguém vai te questionar sobre a classificação de um hidreto, a nomenclatura de um hidreto. Eles vão querer que tu saiba reconhecer um hidreto. Então, quando nós tivermos um elemento ligado ao hidrogênio e o hidrogênio for mais eletronegativo, ou seja, ter carga -1, aí nós temos um hidreto. Exemplos são como NaH, B2H6, CH4. Todas essas substâncias têm o hidrogênio com carga -1. Na aula de hoje, verificamos a importância das funções inorgânicas, sais, óxidos e hidretos. Como este assunto pode e vai aparecer no Enem em várias questões nas substâncias de reações químicas, é muito importante que tu saiba reconhecer essas funções. Importante também é que tu não perca o teu foco, que tu continue seguindo o teu plano de estudos, que tu continue fazendo os exercícios e colocando as tuas dúvidas aí, porque eu e outros professores sempre vamos te auxiliar. O teu objetivo continua sendo o meu objetivo e o objetivo do Mundo Química, do Mundo Edu, o topo do Enem. Importante também é tu te inscrever no canal e tu dar vários likes aí se tu curtiu. E eu tenho certeza que tu curtiu. Muito mais importante é tu deixar o teu recadinho, a tua pergunta aqui, que pode ser pergunta de outros colegas. Vamos juntos, sempre, até o fim.